agora é o seguinte, a gente vem falando bastante sobre os perigos das enchentes, só que a gente começa a prestar atenção. Poxa vida, o pessoal, né, em boa parte do Rio Grande do Sul está sem luz. E muitas vezes essa luz, ela deixou de ser fornecida exatamente por conta dos riscos das enchentes. Eu recebo aqui no estúdio um especialista no assunto, que é o engenheiro eletricista e perito, que é o Daniel Machado Duarte. Tudo bem? Bem-vindo, Daniel. Tudo bem, Carla, obrigado pelo convite, pela oportunidade. A todos os telespectadores, uma ótima tarde. Tema extremamente relevante, dado a situação do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho e perito nessa área, trabalho com perícia de incêndio. E tem coisas extremamente importantes que nós precisamos passar para a população em relação a isso. A questão da enchente, ela está muito focada agora no Rio Grande do Sul, uma situação terrível que há muitos anos não acontecia, né? Gerações e gerações que nunca vivenciaram esse absurdo que está acontecendo lá. Só que a gente não tem domínio sobre a natureza. Isso pode ocorrer na sua cidade, no seu bairro, em qualquer região do Brasil, do mundo todo, mas especificamente falando do nosso país. É um país tropical em que as chuvas elas ocorrem, às vezes, numa demanda gigantesca em algumas regiões. E é o caso que está ocorrendo lá agora. Perigo maior é água e eletricidade, né? Daniel, me conta um pouco sobre isso, porque a gente percebe que está todo mundo sem luz, mas também providencial por conta dessa cheia absurda, né? Perfeito. Carla, qual que é o problema que nós temos hoje? Existem algumas situações do estado onde a água ainda está encobrindo muitas casas, mas existem locais onde a água já baixou e essas pessoas tendem a voltar para suas residências. Qual que é o problema que nós temos em uma situação como essa? Quando você vai energizar um quadro elétrico, toda essa instalação ela ficou comprometida. Então, aqueles disjuntores que alimentam os circuitos de iluminação e tomada, eles precisam ser substituídos. Por quê? Todos esses componentes têm partes móveis internas, partes metálicas e que, com o tempo, eles vão apresentar corrosões. E essa corrosão coloca em risco de incêndio e choque elétrico essa edificação. Nossa, enferrujou. Exato. Pronto, né? Só que essas pessoas estão passando por uma bala emocional muito grande, elas tendem a voltar para suas casas, vai faltar mão de obra qualificada, o número de casas que sofreu com a enchente é muito elevado, nós não temos eletricista em quantidade suficiente, vamos precisar capacitar pessoas, inclusive talvez até o próprio morador que perdeu a casa e o emprego, perdeu todos os móveis e também o emprego muitas vezes. O que nós precisamos orientar a população? Tomem muito cuidado em relação à manutenção elétrica. Esses disjuntores não podem ser reutilizados, eles comprometem a proteção dos cabos elétricos. Qual que é a função do disjuntor? Proteger o condutor em caso de sobrecarga ou curto-circuito. O que pode acontecer? A pessoa energiza, vai funcionar temporariamente em muitos casos, mas vai gerar uma falsa sensação de segurança. Por quê? Ao longo do tempo, se houver uma pequena sobrecarga, como essas partes móveis do disjuntor, que tem como função proteger o cabo, não vai estar funcionando por conta da oxidação, ele tende a não desarmar. Então, esse cabo, no caso de uma sobrecarga, vai ter uma corrente elétrica alta, vai derreter e pode provocar um incêndio nessa edificação. Meu Deus, além do problema com a enchente, ainda você volta para casa e ainda tem risco de incêndio, Exato. Né? E isso pode acontecer, às vezes, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano ou um período maior, porque é imprevisível. Então, nós precisamos conscientizar a população e também o governo vai precisar apoiar essas pessoas no que se refere, talvez, à redução de impostos, mas a questão de trocar as instalações elétricas vai ser necessário. Nós temos problemas com interruptores, tomadas, que também vão precisar ser substituídos. Existem medidas paliativas que vão resolver o problema pontualmente, mas não são recomendadas tecnicamente. Tem um cuidado muito importante que é necessário para quem tem sistema solar em casa. Por quê? O sistema solar, ele continua, as placas fotovoltaicas continuam energizando até um determinado ponto a instalação elétrica. Porque vem a corrente contínua, converte para a corrente alternada, que é o que nós alimentamos os eletrodomésticos, os equipamentos, mas uma certa parte dessa edificação continua energizada. Qual que é o risco? Principalmente nos locais onde ainda tem casa inundada. Alguém tentar entrar para recolher alguma coisa e pode levar um choque elétrico. Então, não entrem na residência quando tem sistema fotovoltaico, chama uma empresa especializada. E nesses casos de evacuação, o que a pessoa pode fazer é desligar a energia elétrica. Não tem muito o que fazer. Agora, imaginem a seguinte situação. As pessoas que perderam todos os móveis, muitas vezes perderam o emprego, têm que refazer toda a parte elétrica. Isso demora um tempo. Não é da noite para o dia. Sim, e é caro, né? E é caro, muito caro. Por quê? Nós vamos ter uma mão de obra que vai estar escassa no estado, em termos de eletricistas, em termos de projetistas, e aí nós vamos precisar montar um efetivo
para que mais profissionais do Brasil possam apoiar isso também. De que cidade você é do Rio Grande? Eu sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Pelotas. E, inclusive, Pelotas está sofrendo os efeitos, começando a sofrer os efeitos agora, porque essa água está descendo pela Lagoa dos Patos e também tem um forte risco de inundação. Meu Deus, isso é uma situação assim muito triste, gente, em todo o Rio Grande do Sul. E ainda a previsão agora é de que tenha uma frente fria chegando, então vai começar a esfriar nessa região. Aí a gente tem imagens de Porto Alegre, de outras tantas regiões que a gente está acompanhando aqui durante a nossa programação. E agora...